Olá, turma! Hoje nossa aula vai ser sobre a Primeira República no Brasil. Como iniciou, como foi, quais os movimentos que teve. Vamos saber tudo isso na aula de hoje. Nasce a República no Brasil. O governo provisório. Gente, em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi extinta no Brasil. Vai se formar um governo republicano provisório de 1889 a 1891. Esse governo era chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. O novo governo, organizado por militares, cafeicultores e profissionais liberais, elaborou um manifesto, anunciando seus principais objetivos para o país. Entre eles destacavam-se a defesa da ordem pública, a garantia da segurança, o direito do proprietário, além do pagamento das dívidas externas contraídas pelo governo anterior. O principal interesse desse momento era mudar a forma do governo, sem promover mudança profunda na sociedade. A maioria dos negros, pobres, mulheres e indígenas permaneceu excluída, gente, do poder político. Não houve uma grande mudança na sociedade, não houve no início da República no Brasil. Tinha alguns projetos políticos em disputa. A instauração do governo republicano envolveu disputas entre alguns segmentos sociais. Na época, não havia um consenso, mesmo entre as elites, sobre qual modelo de república seria adotado no Brasil. Além disso, existiam grupos favoráveis, inclusive a continuação da monarquia. Tinha pessoas que queriam que continuasse a monarquia. Nós vamos ver alguns modelos que debatiam o modelo republicano na época. O liberal. O liberal, para muitos políticos das províncias São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, a república deveria ser liberal e federativa, descentralizando o poder político no Brasil. Esses políticos esperavam chegar ao poder, garantindo a autonomia dos estados, gente. Que não eram mais províncias, como no Império. Agora o Brasil tinha estados. Tal autonomia possibilitaria aos governos estaduais decidir que atividades econômicas seriam incentivadas. Fazer empréstimo no exterior, administrar os impostos no próprio estado. Então, cada região do país, cada estado queria sua autonomia liberal. Mas também temos os positivistas, que eram centrados na doutrina do positivismo, que se baseava em fatos, em experiências, no progresso, ordem e progresso, que era o lema até da nossa bandeira que veremos mais na frente. Olha, era um grupo numeroso de militares. Temia que a autonomia dos estados levasse a fragmentar, a dividir o território do Brasil. Por isso defendiam a implantação de um poder federal forte e centralizado, influenciado por uma corrente filosófica chamada positivismo. Esses militares consideravam-se um grupo mais preparado para assumir o poder. Consideravam-se também que eram capazes de representar os interesses públicos e impedir que os grandes fazendeiros usassem o Estado em defesa de interesse particular. Então, os militares se achavam que eles deveriam ficar no poder, que eles deveriam governar, que eram os mais preparados. Mas aí também tem jacobinos, que os jacobinos eram aqueles militares de baixa patente, eram funcionários públicos, de médio escalão, pequenos comerciantes, profissionais liberais, como médicos, professores. Eles achavam que a república deveria garantir a liberdade de expressão e de associação. Também que deveria ampliar a participação popular nas decisões políticas. As pessoas que faziam parte dessa corrente foram chamadas de jacobinos, numa referência à vertente radical dos jacobinos na Revolução Francesa. Os jacobinos brasileiros pregavam o quê? O fim do voto censitário e da influência dos estrangeiros, em especial dos portugueses, que dominavam boa parte do comércio no Brasil. Eles queriam realmente uma república democrática no Brasil. Esse era o desejo dos jacobinos. Mas quem vai governar neste primeiro momento o Brasil será mesmo os positivistas.
Tanto os liberais quanto os positivistas não estavam muito interessados em que o governo republicano estimulasse o povo, a participação popular. Na visão deles, os brasileiros comuns não estavam preparados para exercer a cidadania. Entre esses despreparados, eles excluíam os ex-escravos, os indígenas e as mulheres. Então, a maioria da população ficou excluída das decisões na Primeira República, né? As primeiras providências deles foram o quê? Eles instituíram o federalismo, que é o federalismo. As antigas províncias foram transformadas em estados. O Brasil era uma federação. Isso dava aos estados maior autonomia em relação ao governo central. Porque antes as províncias, tudo quem decidia, né, sobre a colônia, tudo ficava centralizado num canto só. E na federação não. Cada estado do seu governo tomaria decisões próprias, apesar de ter a capital da república. Também vai ter uma separação entre igreja e estado. Vai ser um país laico. Foi extinto o regime do padroado, por meio do qual o Estado controlava e sustentava a Igreja Católica. O catolicismo deixou de ser religião oficial do Brasil. Como consequência, foram criados registros civis de nascimento, casamento e óbito, que até então, gente, só tinha certidão de batismo. Agora não, as pessoas tinham sua certidão própria de nascimento. Para saber quantos cidadãos brasileiros existiam, né? Também vão criar novos símbolos nacionais, como a nova bandeira, um novo hino nacional para substituir os símbolos da monarquia. Vão promulgar também a lei da naturalização. Como assim? Estabeleceu-se que os estrangeiros que morassem no Brasil se tornariam cidadãos brasileiros. Quem quisesse manter a antiga cidadania deveria comunicar sua vontade ao governo. Um dos objetivos da grande naturalização foi amenizar o sentimento contrário aos portugueses, a lusofobia. Queriam que os portugueses se sentissem brasileiros, os que moravam aqui no Brasil. E também eles convocaram uma Assembleia Constituinte, que seria para elaborar a primeira Constituição da República no Brasil. Olha aqui as imagens que a gente vê na revista Ilustrada, né? A notícia do decreto sobre a grande naturalização que percorreu os Estados Unidos e o Brasil, provocando os maiores aplausos. Porque os portugueses seriam agora brasileiros. O símbolo da nossa república, né? A bandeira do Brasil. Com a proclamação da República, ocorreram disputas entre grupos sociais para decidir qual seria a nova bandeira do Brasil. Quais seriam suas cores, se manteria as cores anteriores. E a bandeira da República era parecida com a bandeira do Império. Isso porque Décio Vilares manteve as formas e cores da bandeira anterior, de certo modo, preservando assim a continuidade e a integridade da pátria. Apesar da semelhança, na bandeira da República não há o brasão imperial, que foi substituído por um círculo azul, onde estão cortado por a faixa branca e estão as 21 estrelas, que são as unidades da federação na época, os estados e o Distrito Federal. Na faixa branca estava escrito Ordem e Progresso, um lema positivista de Auguste Comte. Ao longo do tempo, a bandeira sofreu pequenas modificações, passando a ter 27 estrelas, porque foi aumentando os estados brasileiros. São 26 estados e o Distrito Federal. Além disso, suas cores foram reinterpretadas pelos brasileiros, que passaram a associar o verde à abundância das florestas, as nossas matas, e o amarelo à riqueza do ouro. Nós temos aqui em cima a bandeira imperial, feita por Jean Baptiste em 1822, olha aí, com losango, amarelo ouro, com os emblemas imperiais. E embaixo temos a nossa bandeira, que até hoje é a bandeira da nossa república, né? Que foi feita por Décio Vilares. Então, ficamos por aqui hoje e na próxima aula continuamos a República no Brasil.